Uma orientação tradicional é pensarmos, seja bom pela vida, faça bem às pessoas, faça bem a si mesmo, faça bem ao que possa ser bom pelo seu caminho. Mas, nesse critério, o quanto que, numa relação humana entre nós e o outro, a ideia de oferecer a bondade pode muitas vezes fazer ser extraído de si uma bondade que dá as costas naturalmente ao seu bem-estar. Quero dizer, será que ser bom para alguém garante que eu esteja fazendo algo bom para mim? Nem sempre. Podemos pensar que dedicar uma bondade é beneficiar o outro, já que a ideia do bom é sobre aquilo que causará nesta segunda pessoa. Sendo assim, pode ser e, inclusive, não tem nenhuma relação com o resultado que isso pode te trazer. E aí pensamos, então, eu estou sempre sendo bonzinho, eu faço o que me pedem, eu faço o que me solicitam, mas no final das contas, e para mim? O que sobra? Onde eu me realizo? Ou o quanto eu me prejudico através disso? E por isso, a ideia de justiça é fundamental, porque ela não anula o ato de praticar a bondade ao outro, desde que, já que a palavra justo permite então a nossa reflexão de justiça, que sejamos também bons, coerentes, respeitosos com nós mesmos. O quão isso é fundamental para uma vida saudável e realizada. E por isso a gente vai pensar nesses tópicos para avançar nesse assunto. Primeiro, a ideia da bondade. Depois nós vamos para o abandono de quem só depende de você. E por último nós concluiremos com a justiça como forma de equilíbrio. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E se você gosta de reflexão humana, pensar sobre sentimentos, sobre a psicologia, bom, esse canal é bem-vindo para você. Aliás, nós não refletimos aqui coisas profissionais. O uso do profissional para que possamos fazer reflexões amplas que cabem a todo mundo. Então, se você se interessa por esses temas, você vai adorar todas as nossas conversas por aqui. Eu te peço para se inscrever no canal, curtir o vídeo e seja muito bem-vindo. Então a nossa conversa precisa começar por esse sentido, a ideia da bondade. Por quê? Quando nós pensamos nessa palavra, né, bom, fazer o bem, né, praticar a bondade, nós podemos entrar em uma diversidade imensa de conceitos que atribuem a essas palavras. Eu quero dizer, os sentidos religiosos, os sentidos familiares, os sentidos sociais, que sociedade você está, né, de que país você vem, qual religião que você se fundamenta. Não dizendo que para um uma bondade, para o outro é maldade, não é isso. Mas o quesito do o que é a ação de praticar o bem pode variar muito. E aí nós precisamos olhar para isso porque nesta ampliação da ideia da bondade, muitas vezes nós especificamos esse valor que se dedica a pensar no outro. E naturalmente elimina um certo egocentrismo, concentração de pensamento que pudesse talvez aprisionar, represar a ideia das suas ações em si mesmo e não poder compartilhar, não poder ampliar, não pensar também externamente. Como uma sociedade que se forma nessa pluralidade cotidiana, que é a troca humana e a interlocução entre pessoas, naturalmente as diretrizes filosóficas, pensando então em passos anteriores às religiões ou à sociedade, então pensando em questões filosóficas, a ideia de relação com o outro e muitas vezes então no avanço dos enquadres sociais, isso vai se dando em como tratar esse outro bem, como fazer o bem para o outro. E na ideia cristã ou de outras religiões, ainda mais o acesso, né, à validação da religião, a validação de Deus, a validação do espiritual, que se dá muito pela ideia de que você fez bem ao outro ou não. Mas justamente essa ideia pode ser traiçoeira e camuflante quando a gente pensa, quando falamos na introdução que se pratico isso incondicionalmente, quer dizer, não há condições que me façam limitar essa dedicação. E se estamos então falando de uma condição que seria se respeitar, né? Se oferecer o melhor também a si mesmo, oferecer a si a bondade também, né? Quer dizer, o quanto que fazer para o outro é válido se para mim eu estou desfazendo ou diminuindo o meu bem-estar. Então é preciso a gente dissecar essa ideia da bondade, porque ela precisa sempre ser personificada, contextualizada com a sua vida
E sem esquecer que para a sua saúde mental, esse contexto tem sim que colocar você em protagonismo. Senão, o que vale, né? Do que adianta? Mas a gente vai entender melhor o funcionamento disso no nosso próximo ponto. O abandono de quem só depende de você. Esse é o tópico e essa é a frase principal para a gente entender esse funcionamento. Quem que só depende de você? Você mesmo, mais ninguém. O que eu quero dizer claro que nós nos colaboramos, nós trabalhamos, né, em coparcerias, em correlações, e fazer bem ao outro e receber o bem é fundamental para o nosso desenvolvimento. Mas ainda assim, cada um é dono de uma unidade de vida, de pensamento, de corpo, que, claro, pode fazer por si algumas coisas. Quero dizer, a pessoa pode não conseguir agora, mas ela tem o manejo da reflexão, do avanço, do aprendizado, para que isso se torne possível um dia. Agora, você fazer a totalidade pelo outro jamais será possível, só ela pode fazer por ela. Por isso estou dizendo, o abandono de quem só depende de você se eu estou me dedicando numa ampliação tão grande pelo outro, né, pelas outras pessoas, ao ponto de esquecer de mim, eu estou sim ajudando outras pessoas a serem alguma coisa, mas que no final das contas eu não sou a única ajuda, elas têm a elas mesmas como caminho. Óbvio, posso facilitar, pode só ajudar, mas ainda assim elas também têm o pensamento delas, a reflexão delas, o aprendizado delas. Ou seja, eu acabo sendo um recurso adicional nessa ajuda ao outro. Bacana. Agora, se eu me ausento de mim mesmo, quer dizer, eu me ausento da totalidade, da possibilidade de eu encontrar o bem-estar, né? Quero dizer, se eu sou a chave fundamental, você é da sua, cada um é a chave fundamental da sua vida. Se eu estou longe da minha própria vida, da minha própria atuação sobre mim mesmo, quer dizer, isso fica inacessível. Não há ninguém, nenhum outro que possa tentar me ajudar ao ponto de que se eu não estou me ajudando, não vai funcionar, não vai fluir. Então o que eu quero dizer é que a sua presença como ajuda, como bondade, como colaboração na vida de um outro é um bônus muito bom. Mas a ausência de você fazendo isso por você mesmo não é a perda de um bônus, é a perda da matriz, é a perda da totalidade. Então você está perdendo quase que o motor principal, quase não, é o motor principal da sua própria vida, que é a sua atuação sobre si mesmo. Pensando assim, é onde a gente está falando. A ideia da bondade, que era o nosso primeiro ponto, precisa ser equilibrado com esse manejo que estamos falando agora, para que faça sentido que atuar de forma bondosa, generosa, gentil com o outro não significará e não pode significar a ausência do cuidado com essa matriz aqui. E aí o sentido de justiça, que é o que a gente vai falar no próximo ponto, vai deixar claro aonde isso se equilibra, mas já para entendermos que eu na vida do outro sou um bônus, pode ser um bônus muito fundamental, muito importante, mas na minha vida eu sou matriz. Então, ali no outro, eu me ausentando não é a perda de tudo, mas eu ausente de mim mesmo é sim a perda de muito, ou talvez até, como eu disse, a perda de tudo. E aí sim, esse equilíbrio precisa ser dado. Mas vamos pensar sobre o equilíbrio agora. Aqui está, a justiça como forma de equilíbrio. Quando nós somos justos, e a justiça também pode ter um conceito plural, tá? Pode ter um conceito também vasto como a ideia da bondade. Mas o fato é, se você entende que ser justo com você mesmo nesse momento se descreve por ir por aqui ou fazer aquilo, você vai construindo um equilíbrio de tensões que vai dando a você um lugar e dando aproximação ou distanciamento daquilo que converge ou não converge com a sua vida. Então vamos lá. Eu sou uma pessoa justa comigo. Se algo que eu vou fazer me traz algum malefício, me faz mal, não é justo comigo, eu não aceito fazer. Ah, mas aí meu amigo ficou chateado. Ah, mas aí a namorada não quis mais namorar. Ah, mas o patrão ficou bravo e tudo mais. Falando de trabalho é mais delicado porque a gente precisa trabalhar, né? Mas só para ilustrar esses personagens. Talvez essas pessoas se afastem. Mas espera lá, se eu usei de uma atuação justa comigo mesmo e a partir disso essas pessoas se afastaram, quer dizer que a ação delas ou a presença delas não estava compatível com o que é justo comigo. Pelo menos da minha visão de justiça, que é o que importa em alguma medida, né? Ou a mesma coisa para as aproximações.
Fui justo comigo e isso manteve essa pessoa por perto. Sou justo comigo e isso faz essa pessoa ser uma boa parceira. Inclusive a justiça está também naquilo que você reforça, celebra, conquista. Ao ser justo comigo, eu gosto de sair com essa pessoa, eu gosto de ter essa companhia, eu gosto de fazer esse trabalho. Então isso continua, então isso fortalece, então isso se mantém por perto. Então, quando eu digo forma de equilíbrio, é que podemos até resistir ao ponto de pensarmos, eu não vou ser justo porque senão essa pessoa vai embora e eu quero que ela fique. Ok, mas será que faz sentido ela ficar se isso não significa você ser justo com você mesmo? Ou seja, essa pessoa só cabe na sua vida se você for injusto, se você abrir mão de si, se você ficar só sendo bonzinho sem considerar a si mesmo. Não, essa não é uma presença válida. Talvez na sua fantasia emocional de que eu quero conseguir, eu quero conquistar, eu quero essa pessoa por perto. Mas faça uma análise pragmática. Faz sentido? Essa pessoa lhe serve, né, como um sentido de crescimento, de desenvolvimento de vida? Aparentemente não. Ao mesmo tempo, como eu disse, a ideia de que se fica, se é bacana, se é gostoso, poxa, provavelmente estamos num filtro onde diz, essa pessoa me desenvolve, me faz bem, e essa pessoa também ficando, que essa troca de tensão, se ela é justa com ela também, e aí também é um trabalho dela, poxa, crescemos juntos, entendemos que nos fazemos bem juntos, entendemos que melhoramos nossas vidas quando partilhamos a vida, quando compartilhamos a nossa história. Olha que bacana o entendimento do equilíbrio. Então, no final das contas, quando a gente fala o que é para ir, vai, o que é para ficar, fica, a gente está falando de um sentido de se eu tenho meus valores ativos, se eu tenho meus conceitos de autocuidado ativos, de amor próprio, o que ficou é compatível com tudo isso. Se não ficou, não contra, mas não é compatível com tudo isso e não me faria bem. Sendo assim, bom, ajo com justiça, ajo com autoestima, ajo com amor próprio, com autocuidado, porque assim equilibra as relações, os lugares, o que pode ficar e o que não. E aí atingimos um lugar bastante legal, que é, não sou bonzinho aleatoriamente, sou bonzinho onde me cabe ser, sou carinhoso onde me cabe ser, sou amoroso onde me cabe ser, e assim a vida se refresca e se faz, claro, mais potente. Sempre sensível falar de relações, principalmente quando tantos recursos emocionais estão envolvidos. E não são só os nossos, é o do outro. Tem aí chantagens emocionais conscientes ou inconscientes. Um pedido mais choroso, um pedido mais manhoso, uma, de fato, intenção de te fazer algo que acaba tendo uma atuação talvez opressora, uma atuação de te colocar culpa. Então é realmente complexo lidar com tudo isso, porém é onde a gente se faz importantes no sentido da caminhada da vida. Eu não sou passivo da minha própria vida, eu sou importante, eu atuo, eu escolho, eu me relaciono, eu filtro, eu entendo o que é e o que não é. E sendo assim, a gente se constitui melhor. E por isso quis trazer essa reflexão para vocês. Então eu quero agradecer por mais uma vez confiarem na minha reflexão, por caminhar aqui comigo até aqui. E, como sempre, eu quero desejar que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo.